Olá, Carla. Olá, Fernando, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Então tá bom. Tudo certo. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou. E você? Tá tendo o Tá retorno do sinal adequado? tudo certinho. Só um Então tá minutinho bom. aqui, Carla, que eu tô gravando. Só vou fechar uma telinha aqui. Beleza. Certinho. Então tá bom, Carla. Que bom que tu aceitou fazer esse bate-papo, certo? Acho que tu conversou com o Átila, né? Isso, conversei com ele um pouco pelo LinkedIn e Uhum. pelo WhatsApp. Ele foi a partir de um contato dessa rede, né, de network, que foi possível esse desenrolar aí. Bem bacana, bem bacana. O Átila estava me comentando que foi a partir de um artigo teu, né, que nós Isso. publicamos no nosso blog, que ele te encontrou, enfim, bem interessante. Eu li o artigo também, né, até selecionei alguns tópicos dele que a gente pode debater e conversar um pouquinho, né. Então eu vou me apresentar, tá, e qual que é o objetivo dessa conversa, certo? Nós temos o canal Falando de Gente, que é um canal no YouTube. Não sei se tu chegou a acessar, mas aí eu te envio o link. Inclusive, esse vídeo vai estar lá no canal. Uhum. E nós temos um blog também que a gente escreve artigos, também a gente pega artigos de outras pessoas, enfim, sempre falando de pessoas, de, né, recursos humanos, de cultura, de processo seletivo e pessoas que trabalham com isso também e já têm uma certa experiência também e que a gente acha bacana, tá? Eu trabalho há 10 anos mais ou menos com pessoas, né? A minha formação não é em psicologia, né? Eu me formei em gestão ambiental, depois fiz especialização em gestão de pessoas, mestrado em desenvolvimento regional, né? Então não é a área em si de psicologia, mas eu amo trabalhar com gente, né? Então faz mais ou menos 5 anos que eu trabalho bem a parte de cultura, propósito, processo seletivo, onboarding, né, com uma pegada mais horizontal, né, que a gente trabalha com a gestão e com o time, né, como é que a gente constrói essa cultura em conjunto, né, que não seja algo top-down, como é em muitas empresas, né, e antigamente, normalmente, né, a maioria das empresas trabalhava de uma maneira top-down, né, não tinha muita abertura com o time, tá? Enfim, resumidamente, né, é isso que eu faço hoje. Tenho uma empresa junto com o Atila e alguns sócios, que é uma consultoria, né, que abrange várias áreas. E se tu puder te apresentar também rapidamente, pode ser? Bom, eu sou a Carla, né? Atuo na área de recursos humanos desde já tem mais de 10 anos. Tive a possibilidade de atuar com programa de estágio, com programa de aprendizagem, trainee, startup. Também tive a possibilidade de atuar muito forte junto às lideranças no sentido do desenvolvimento e tendo uma atuação estratégica de BP também junto aos times. Tive a chance de atuar na prestação de serviços Uhum, externa e na prestação de serviço interno para o cliente interno. Né? uhum, Eu vejo o cliente interno como essa possibilidade. Atuei numa perna de cultura bem significativa, principalmente voltada para a mudança de cultura organizacional, que é algo bem maior do que mudança de processo. Criei um modelo de acesso executivo bem personalizado, que com bacana. uma mentoria bem forte, assim, né? Foi uma metodologia própria. Uhum, Além disso, eu destacaria, né, ter participado de processos de gestão de desempenho, implantação de gestão de desempenho. Eu tive a possibilidade de recrutar profissionais de nível sêniors, né, e criar todo o processo de onboarding, principalmente desses profissionais, uhum, porque como quem está chegando vai conseguir possibilitar com que os liderados sigam o direcionamento adequado se essa pessoa não foi adequadamente recebida. exato. E essa era uma grande pergunta, como responder a isso, né? Um processo de onboarding possivelmente pode trazer isso, até vocês apresentam isso, né? Isso pode Uhum, chegar a trazer uma contribuição de até 3 anos, né? Algo aí em torno de 70%, e realmente faz toda a diferença com para a certeza. pessoa, independente de qual nível ela chega na hierarquia organizacional, né? Se ela Uhum. não entende do negócio, ela não sabe por que ela está ali, não é? Exato, exato.
Gosto, Sim, pode continuar. gosto bem de, Já gosto me lembrei bem, de alguma assim, coisinha que eu queria de comentar trabalhar com sobre isso. gente. Eu acho que é muito interessante quando você diz, assim, que foi algo que você teve interesse, e acho que a principal questão para se trabalhar com pessoas é entender que pessoas dão bons resultados e que as pessoas elas devem ser tratadas como pessoas. Uhum. Parece simples, mas não é, né? Não é simples. Não é Se tão fosse tão simples. simples, não precisava de treinamento, de relacionamento, de boa convivência, para formação de equipe. Eu acho que é algo que eu falo, né? Se fosse algo tão simplista assim, para que a gente precisaria de team building? Para que a gente Exatamente. precisaria de várias questões? Porque não é Exatamente. simples. Tu até comenta no teu artigo, né, que muitas vezes a gente pensa nas metas, né, em como atingir as metas e resultados, indicadores, mas não trabalha as pessoas, né? Tu Isso trabalha mesmo. o resultado final, mas quem que vai atingir esse resultado são as pessoas. E o que que tu está fazendo por elas? Eu estou pagando o salário e, né, eles têm final de semana e eu dou auxílio de transporte e tudo bem, né, e segue o baile, mas se eles não atingem os resultados esperados, então não serve para mim, né? E às vezes as metas elas deixam de ser atingidas por uma questão muito difícil, né, que é a comunicação empresarial. Porque a comunicação empresarial também é outro gap que as empresas elas passam por isso. Às vezes a gente escreve e-mail, a gente encaminha Hangout, a gente encaminha mensagem por Skype, a gente faz um tanto de coisa. Isso não é comunicação. Uhum. Não é comunicação. Muitas vezes sou eu sentar com você enquanto gestor e perguntar como está sendo o seu processo dentro da corporação, se aquela meta não foi entregue, por que ela não foi entregue da maneira adequada, o que deu errado, vamos pensar uma alternativa, porque às vezes a pessoa ela esbarrou em uma questão que ela só precisa de um input para poder seguir adiante. Uhum. Se a gestão é próxima, se o gestor tem uma proximidade, entende de humanidade e está ali junto com o seu time, vai perceber isso a tempo. Eu já trabalhei numa corporação que chegou num ponto que a gente dizia que tinha que praticar muito o TBC. É uma expressão um pouco chula, mas ela é muito real. Uhum. A Vânia Tira a Ferrari bunda ela da fala cadeira, muito isso? disso também, né? O O TBC. TBC, tirar a bunda da Tira a bunda da cadeira. cadeira. A gente usa Não muito sei se também. você... Oi? A gente também usa muito ela. Uso aqui, então que bom que vocês utilizam. E a Vânia Ferrari fala muito disso. Às vezes eu mando um e-mail para você, você está do meu lado, eu não converso com você e você ainda me responde esse e-mail. Por que eu não posso perguntar para você? Olha, qual é a melhor maneira que eu tenho para abordar Maria ou José ou Juraci, né, ou Darcy, que são nomes guarda-chuvas aí, que podem dar melhor resultado para que a gente possa trabalhar junto. Não é? Por quê? Porque a gente não pode errar, a gente não pode ser falho, não pode mostrar vulnerabilidade no ambiente de trabalho, porque senão corre o risco da gente demonstrar essa vulnerabilidade. E aí? Se eu tenho que ficar perguntando e expondo quais são os meus possíveis pontos fracos, né? O que vão pensar de mim? Quando eu falo da humanidade, da empatia, é nesse sentido. No sentido da gente ter um espaço para demonstrar que a gente precisa dos nossos pares para poder atuar e todo mundo precisa, que a gente precisa estar junto mesmo, para que a gente possa, inclusive, ter o direcionamento adequado, para que um par possa virar e falar, esse não é o melhor caminho, por aí você não vai alcançar o resultado, se você seguir por aí, não me parece a melhor alternativa, tem essa outra alternativa aqui que eu te sugiro, e aí não é uma crítica pela crítica, e há uma construção a várias mãos, e que geralmente dá um resultado totalmente diferente, né? Muitas vezes ele é até surpreendente. E inicia-se de maneira mais demorada, mas chega ao resultado final de maneira muito mais rápida e muito mais prática, né? Eu já vi equipes conseguindo superar aí seus 100% de metas dessa maneira, e gastou horas seres humanos trabalhando, sem treinamento e sem outras coisas, estando junto com o time, fazendo reunião de alinhamento com o time, escutando a equipe, porque a equipe tem muito o que dizer.
exato. E nessa linha, eu concordo muito porque às vezes, a gente quer muito treinamento de fora, né? Treinamento, enfim, indicadores, e o conhecimento está dentro do time. E tu tem que exatamente é o olho no olho, entender, falar sobre a tua vulnerabilidade, que quando tu fala sobre isso, tu cria vínculo, né? Tu vê Uhum, que a outra pessoa é vulnerável também e que às vezes faz muito sentido tu pedir ajuda, porque isso fortalece o vínculo entre o time, né? Então, uhum. eu vejo isso como fundamental muito antes de um treinamento externo, alguma coisa. Vamos ver o que a gente constrói entre nós, porque a gente tem uma capacidade enorme aqui dentro e a gente não aproveita ela. Muitas vezes por não tirar a bunda da cadeira, por ter medo de se expor, ter medo de várias coisas que é muito engraçado, porque o resultado final vai ser pior se tu não fizer isso, né? Então tu não te expõe, o resultado fica ruim, né? Tu tem medo de ser vulnerável, então são várias coisas que são negativas, né? Se tu for pensar no contexto de, eu não vou me expor, tá? Mas qual que é o impacto de eu não me expor, né? O que isso vai gerar? Várias outras coisas. Eu não sei tudo e eu preciso de pessoas para a gente atingir um resultado em comum, né? Então, É. E fazer uma cultura, e criar uma cultura forte nesse sentido também é algo que é muito difícil, porque isso muda o contraponto que você trouxe inicialmente, né? Nós temos uma hierarquização no nosso modelo de cultura organizacional. A América Latina tem muito esse modelo. Quando nós pegamos os principais autores que vão falar sobre os modelos de cultura organizacional que nós temos, vai estar muito clara a nossa cultura do patriarcado. Tanto é que as nossas corporações e a nossa realidade ainda não tem uma equidade. Eu estou falando de um ponto de vista não no sentido de dizer que não existem líderes, né, que sejam homens e que entendam uma gestão de pessoas eficiente, mas nós ainda temos uma cultura muito forte top-down, que é essa cultura hierarquizada, do manda quem pode e obedece quem tem juízo, e na cultura do quem manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu não posso errar, eu não posso ser vulnerável. E aí também eu não questiono, né? claro. Se eu não questiono algo que você pediu para que eu realizasse, se eu não questiono se aquele é o melhor caminho, se eu não tenho uma relação consistente com você, vou dizer que é meu gestor, porque o gestor ele é uma figura de evidência, né? Ele é espelho para os demais e multiplicador daquela atitude dele. Se no time não tem esse espaço, eu vou fazer porque você mandou, né? E a palavra ela ainda é dita, as pessoas ainda dizem, mas por que você está fazendo dessa forma? Estou fazendo porque fulano mandou. Não, se fulano mandou, então faz aí. Então, as diversas pessoas conseguem perceber que aquele não é o caminho mais adequado, faz por fazer, né? E às vezes tem até um termo em alguns livros de cultura organizacional que vão dizer fazem pela fazeção, não é? Depois você precisa de repetir a atividade Trabalho. e chegar no resultado 6 vezes para ter um único resultado. E aí, nesse ponto de vista, eu acho que também chega num outro ponto, que é de cultura organizacional. Aí eu estou falando de uma cultura, não no sentido da cultura daquela empresa, né, mas nesse contexto mais ampliado, que faz com que nós brasileiros tenhamos uma jornada de trabalho exaustiva, longa, superior até do que o modelo americano, e, em contraponto, muito menos produtivos do que eles. E por que isso? Não é porque talvez nós não gostamos de desagradar, porque talvez eu não posso entrar em um conflito saudável com você, eu não posso questionar você, eu não posso demonstrar a minha fragilidade, eu não posso demonstrar a minha humanidade, né? E aí, toda vez que a gente demonstra isso, fica parecendo que vai ser contra o empregado, né? Então, tem uma questão que está aí também, que a gente pode entrar nela, que é da relação de confiança, mais uma vez, né? Exatamente. Então, como tu falou, a gente tem uma jornada maior, né, de trabalho com um resultado pior, né? Então, é tudo isso que a gente falou, né? Essa relação de confiança, de poder
ser humano dentro do ambiente de trabalho. Então, realmente não faz sentido, mas eu vejo como é difícil de mudar essa cultura, né? Então, eu já trabalhei em empresas mais tradicionais, mais conservadoras, né? O meu último trabalho foi numa fintech, que é uma startup no ramo de tecnologia, onde a gente conseguiu trabalhar muito bem a questão de cultura, né? De processo seletivo, de onboarding, mas a gestão tinha essa... Aí que tá, né? A gestão tinha essa cabeça de... tinha esse perfil de pessoas e sabia que tinha que investir nas pessoas, que a missão chama o missionário. Então é outra coisa, né? Que a gente conseguiu criar uma cultura em conjunto que fazia sentido para o time, né? E a cultura, quando eu falo, são atitudes, valores, um propósito em comum, né? Então essa construção e materialização e jogar essa cultura no processo seletivo, né? Para chamar esses missionários e ver se faz sentido a pessoa estar dentro do negócio, né? E se tem esse fit cultural. Então foi uma experiência bem bacana para mim como RH, de conseguir realmente trabalhar a cultura e em parceria com a gestão, né? Tanto que hoje na iniciativa AIS, hoje que é a nossa empresa, eu defini que sim, a minha contribuição para o mundo hoje, né, que eu acredito, o meu propósito é conseguir fazer isso dentro das empresas, né? Conseguir deixar essa cultura mais clara e como que eu trabalho com o time, sendo que eu posso dar voz para as pessoas, para elas dizer o que faz sentido, o que não faz, como que eu posso melhorar um processo. Então, criar essa abertura, né, e fazer com que elas participem da seleção de novas pessoas que vão trabalhar com elas, né? Então, tu começa a dar poder às pessoas, tu começa a engajar, e elas, na verdade, eu entro muito como um facilitador desse processo. Elas que criam, porque tá tudo ali, né? Elas que vão dizer o que faz sentido, o que não faz, mas eu tô só ajudando a materializar tudo isso que está vindo do time. Então é muito incrível, é tão simples, né? Não exige nenhuma ferramenta de última tecnologia, mas exige uma facilitação do grupo e uma abertura, né, da gestão de ouvir as pessoas e implantar muitas coisas do que é falado, né? E está sendo bem interessante, assim, né? Principalmente na nossa região aqui de Gramado e Canela, Serra Gaúcha, né? Muita empresa familiar, uh, muito fechadas ainda e que agora que elas estão começando a se abrir um pouquinho para isso, né? Então, a maioria das empresas ainda é top-down e é como tu falou, né? Mas é legal tu conseguir mudar aos poucos, né? Com passos de formiga, mas tu começa a ver essa mudança de, enfim, de ser mais horizontal, né? E com engajamento melhor também. Em um outro aspecto que eu vejo que a cultura propicia, né? Toda vez que você trabalha o aspecto da cultura, ela sempre está junto com o business, né? A cultura é a alma do business. Ela é mutável, são as pessoas que vão chancelá-la, vão garantir essa cultura, a continuidade dela, são as pessoas que vão transformar essa cultura, por esse viés que você falou, e são as pessoas que vão fazer eu gosto de trabalhar com resultado, mas eu acho que quando a gente começa a falar do resultado, a gente não tem o resultado. A gente tem uma entrega que você não sabe qual foi o custo dela. De que ponto, né? Qual que é a minha crítica para ela, assim? Por que tantas pessoas estão adoecendo? Não é? Por que tantas pessoas hoje precisam tirar a licença por burnout ou por depressão? Qual que é o efeito disso? Porque isso vai chegar dentro do ambiente corporativo quando não é o ambiente corporativo que está fazendo aquilo, porque muitas vezes é. Claro. E a gente precisa de reconhecer isso, porque se a gente não reconhece também, a gente não é propulsor de mudança, não é? Num local que eu não tenho pertencimento, eu não tenho entendimento e que eu só tenho que entregar resultado pelo resultado, eu não vejo sentido naquilo que eu estou fazendo. A filosofia, ela retoma o cenário, né, como alguns pensadores que a gente vê aí muito presente e em várias situações das organizações, porque nós somos seres que precisamos encontrar um sentido. Você acabou de dizer de um propósito que você tem,
por onde passar, que é deixar um legado, uma marca forte de entendimento das pessoas do porquê que elas estão fazendo aquilo, e se elas estão fazendo, contribuir para que elas façam da melhor maneira. Eu também tenho um propósito de contribuir para impactar positivamente a vida das pessoas. Eu acredito na mudança, quero ser agente da mudança, já fui em vários momentos, e muitas pessoas já foram para mim. Sempre que eu posso, se eu posso contribuir, para que eu vou destruir, né? Eu acho que é muito isso, assim. Se a gente tá junto, tem uma grande tendência a ter um resultado melhor. Né? De junto a gente conseguir transformar um cenário melhor, ter resultado melhor. As empresas familiares, elas precisam ter um cuidado maior, porque muitas conseguem ter uma gestão eficiente. Eu conheço empresas com números de colaboradores bem pequenos, mas que têm uma gestão muito eficiente, muito clara, transparente, de percepção adequada de como que trata as pessoas. Em contraponto também, eu vejo empresas familiares, de origem familiar grande, e que por centralizar muito na alta liderança as informações, a empresa cresceu e os seus liderados não entenderam qual que é o porte da corporação. E aí tem uma atividade que é muito operacional. E as pessoas podem se posicionar mais estrategicamente. Nós temos hoje os robôs para poder fazer as operações. Nós podemos estar em outro patamar, tendo outras entregas e talvez conseguir esse resultado. Talvez a gente possa conseguir reduzir o nível de adoecimento com isso. Não sei, né? Pode ser até utópico, mas talvez a gente consiga não precisar de mais de 240 anos para reduzir os problemas que nós temos relacionados à diversidade, à diferença, né, a questão da equidade, é algo que está muito distante das nossas realidades empresariais. Né? E aí não existe mais esse cenário de vida pessoal, vida profissional. É um ser humano e que o trabalho faz parte da vida daquele ser humano. E que trabalhando, eu posso me divertir também, eu posso gostar de conversar com meu colega, a gente pode fazer entregas maravilhosas, comemorar, e nossa, que legal, a gente foi mais longe do que a gente esperava. E é muito bom fazer isso. E a gente ter liberdade também, eu falo das horas extras, porque eu conheço várias pessoas que vivenciaram isso, de ter uma semana de hora para folgar, ter várias coisas, tá cansado, tá vendo o cenário da rotina, tem uma coisa importante que quer fazer, dedicar, algo da família, mas não pode chegar e conversar, porque vai ficar mal visto. O que vão pensar de mim? Se eu for ver o meu time de futebol jogar em outro país, se eu for ver uma peça de teatro em outro local que eu gosto muito, que me faz muito bem, e que eu trabalhei, que eu tenho aquele tempo, não é? Eu estou avaliando que não vai precisar de mim amanhã, eu posso ir, eu posso me programar para viver também a minha humanidade, daquilo que me alimenta enquanto ser humano me faz bem. Aparentemente eu vou ser mal vista, sabe? Eu acho que tem umas coisas que talvez a gente fazendo um parênteses nessa tua questão, como tu comentaste antes da questão do resultado, né? A que custo que eu estou entregando isso? E quando tu fala dessa vergonha, dessa culpa de não estar trabalhando, tô cuidando do meu filho, eu me sinto culpado porque eu podia estar trabalhando, né? E é uma culpa que da onde que vem isso, né? É muito cultural. Mas se eu estou cuidando do meu filho, se eu consigo ir ver um jogo de futebol, se eu consigo fazer qualquer coisa que me dê prazer, sem culpa, sem nada, isso vai com certeza impactar no meu resultado na empresa, porque eu vou estar com uma qualidade de vida melhor, porque eu estou conseguindo fazer coisas além do trabalho e não me sentindo culpado, eu estou chegando mais leve no trabalho, eu estou conseguindo pensar melhor, eu estou com menos pressão, eu estou com menos doença. Então, sabe, é um conjunto, como tu falou, o ser humano é único, ele não separa o profissional do pessoal. Então, é justamente esse olhar do todo, né, de, ok, faz coisas, né, ter a liberdade de fazer coisas que me dão prazer, ou, né,
o que eu quiser fazer, bem dizer que, né, que eu goste de fazer, que com certeza isso vai influenciar no meu trabalho e fazer isso sem culpa. Então, eu vejo que está acontecendo uma mudança, né, mas é demorado. Algumas pessoas, principalmente startups, eu acho que têm um olhar mais para isso, né? Porque são pessoas Uhum. mais jovens que querem viver além do trabalho também, muitas vezes, né? E querem que as pessoas que estão com elas também vivam, né? Enfim, sintam prazer em estar ali. Então, eu acho que a entrega, eu até tenho um artigo que eu escrevi sobre entrega. A entrega é tudo isso, né? Uma entrega boa é quando tu tá bem contigo mesmo, quando tu tá bem com a tua família, quando tu tá te sentindo bem e quando tu entrega um resultado bom na empresa. A entrega é o todo, não é o resultado final, mas eu tô com a cabeça pensando no meu filho, eu tô estressado, eu tô doente, eu tô... Bom, a entrega comigo mesmo tá péssima, mas a entrega com o trabalho até pode estar boa, né? Então, o que que é a entrega de fato? Tu tá entregando para quem isso, né? Então, eu acho que é interessante essa relação de entrega, né? O que que é entrega? Não é? E outra coisa, será que a gente trabalha de fato as metas ao que precisa? Será que a gente sabe fazer as perguntas certas? Porque é difícil fazer a pergunta certa. Claro, sem É. dúvida. Muitas vezes a gente direciona para atender a demanda, como eu disse inicialmente, porque fulano mandou. Uhum, Eu tenho juízo. Quem nunca escutou? Eu tenho juízo corporativo. Eu tenho juízo, eu tenho amor ao meu emprego. uhum, Né? É ao emprego, não é a minha produção. Ah, eu gosto do que eu faço, eu quero continuar fazendo isso. Então, a gente precisa se perguntar, a gente está conseguindo levar as pessoas a perceberem qual que é o propósito? Que realmente esses cenários mais inovadores, né, das fintechs, eu vejo que elas se preocupam com isso. uhum, E elas se preocupam com uma coisa que é muito interessante, que é a gestão da informação. uhum, Se nós dois temos em determinado projeto o mesmo nível, a gente vai conseguir tocar de uma maneira. Mas no outro, às vezes você tem um direcionamento que vai te colocar na liderança e eu vou estar numa posição de júnior, mas não tem problema. uhum, Não é vulnerabilidade, assim, uma vulnerabilidade que vai atrapalhar. Eu vou estar ali como aprendiz, como observadora, vou aprender seu jeito, seu estilo, como que você aborda, né? Ao estar como líder naquele direcionamento e conduzindo aquelas ações, o que eu tenho que aprender? É na sua forma de falar? É o seu posicionamento? É o seu olhar? São os números que você olha junto com as demais informações? Como que você articula tudo isso? uhum, É o processo que você cuida? E que contribuiu para chegar lá no resultado final? uhum, Foi a forma como você abordou as pessoas, colocou elas sentadas, participou essas pessoas, que contribuiu para chegar àquele melhor resultado? Não é? Então eu percebo que nesses ambientes, né, até as paredes são uhum. bem retiradas e praticamente extintas disso, porque isso diz da cultura Exato. corporativa. Porque eu quero ter mais acesso às pessoas e menos paredes, menos obstáculos. Eu quero que a comunicação flua e seja possível ter velocidade. Isso traz uma Exato. velocidade positiva, uma velocidade consistente e alinha todo mundo a ter uma apreensão do conhecimento e, em contrapartida, também faz com que as pessoas possam disseminar o seu conhecimento. Né? Perfeito. Carla, a gente tem mais ou menos de 25 a 30 minutos que a gente faz as conversas, né? Até para não se alongar muito. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, bem rico, tá? Bem interessante, gostei muito de conversar contigo. Muito obrigado pelo teu tempo também, tá? Eu vou te disponibilizar o vídeo assim que eu upar ele pro canal, eu já te envio o link, enfim, a gente faz uma divulgação também. E era isso, muito obrigado por ter esse tempo e por poder conversar comigo também. Tá bom, muito obrigada. Precisando da minha contribuição, tiver mais alguns temas, Com conte certeza. comigo. Tá bom, Muito sucesso. obrigado, viu, Carla? Abraço. Boa tarde. Tchau, tchau.